Jardim Paulista, quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, aos irmãos que almejam a paz com Deus. Alô, irmãos, o Salmo 14. De Deus, na guia do Espírito Santo, Salmo 14. Disse honesto no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém. Graças ao bom Deus, graças à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu poder de unir, de perdoar, de igualar, e de valorizar o ser humano, considerando que dentro dele tem um ser eterno, que tem mais sentimento, mais afeto, sofre mais dores, sente mais alegrias, sente mais pesares do que a própria carne onde esse ser habita, que é o nosso corpo. Graças a Deus que Jesus Cristo, queridos irmãos, não limitou o seu povo atual somente em Jacó, em Israel ou em Abraão, mas em todos os filhos de Adão e Eva têm o direito da vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Não está limitado em povo, em nação, em território. A graça de Deus não tem raça humana que tinha ou teria direito, dignidade, hombridade e os requisitos de ter o Filho de Deus. Que se tivesse, ele não precisaria vir, mas como não teve, ele precisou vir. E nessa época que o Davi disse essas palavras, desonesto no seu coração, porque existe muita espécie de ignorante. Tem uma pessoa que é ignorante total, não sabe nada, nada de nada, nem da sua própria vida ou existência, mas tem ignorância que tem partes, ignora uma coisa e ignora outra, e tem muita gente que ignora a existência de Deus. Umas fazem de propósito, outras querem ignorar para fazer o que querem. E disse assim, disse honesto no seu coração, não há Deus,
têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Ele se pôs no meio também. Nem ele fazia o bem. Também transgrediu. E não tem um aqui que não erra, que não transgride. Que possa apontar o erro de alguém, o querer corrigir e ser juiz. O único que pode apontar e corrigir é Deus pela sua santa e bendita palavra. Não ser homem ou mulher desprovido de ódio, de ciúmes, de contenda, de más intenções, de mágoas, rancores e vingança na alma. Neste momento o vaso tem que ser neutro, tem que estar mortos no seu sentimento humanos e tem que estar no sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque como Cristo pregava nessa pureza, nessa intenção de santificar, purificar, esclarecer, iluminar para não poder castigar, Cristo ainda está falando na boca do seu ministério, no tempo presente também. E fala na boca de todos aqueles que, no momento de necessidade, estejam preparados para neutralizar-se diante de Deus, como seres humanos cheios de dúvidas e de dívidas para com o seu próximo e para com a sua própria alma, e destilar o orvalho que vem do céu. Por isso que o Senhor diz, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. O Espírito Santo fala à igreja. O Espírito Santo não sofre influências humanas, sentimentais, ódio, ciúmes, contenda, ambição. Não quer nada, não precisa de nada do que tem na terra. Vive do que tem no céu. Vive pelo poder e a existência de Deus. Não precisa de nada. Não se apaixona, não peca, não transgride. Não se ira. Não fala mentira. Respeita o ser humano. Respeita o ser humano. Porque sabe o que é viver na carne e viver no Espírito. E hoje Deus manda esta palavra. Acham ruim, nos acusam, nos julgam e nos condenam quando temos que falar a verdade, não só material, mas das coisas de Deus. Eu não sabia o que eu ia falar, irmão. Também não sei o que vem daqui a pouco. Mas nos condenam por falar a verdade. Mas a verdade, irmãos, é que não há Deus no mundo. O mundo está sem Deus. Como Salvador, como educador, como santificador, não está no mundo.
A parte que está no mundo é o Deus que se sente obrigado a sustentar, a guardar, a proteger, a dar continuidade ao mundo que Ele criou e à humanidade, o homem que Ele formou. Ele sente-se na obrigação de sustentar o mundo. Mas, como Salvador, doutrinador, Deus não está no mundo. O mundo fala em Deus por superstição, por medo, por proteção, por interesse, mas ninguém busca saber de Deus o que Deus quer dele, a santificação. Para que Deus fez o homem no mundo? Por prazer, por amor, por querer viver em família. Embora ele tenha milhares de anjos no céu, ele quis fazer um ser semelhante a ele, para habitar com ele e dar a vida eterna. O homem pecou, Deus condenou a carne, mas tem que salvar a alma, porque a alma é eterna. Uma carne se cria, se gera e se morre, desaparece. A alma nunca vai desaparecer. E bendito seja o Senhor. Bendito seja Deus, que se lembrou de nós. Bendito seja Deus, que mandou um mensageiro com essas boas novas de salvação e nos deu essa santa predestinação de vida eterna. E hoje, Deus habita no nosso meio. Não um Deus que sustenta só o corpo, um Deus que sustenta a alma. Porque lá fora o Deus deles não sustenta o caráter, a dignidade, a hombridade, a santidade, o respeito. A dignidade do homem ou a dignidade divina de Deus. Não respeitam nada, não têm a força, não têm o poder, não querem. Querem se convencer a si mesmo que todos estão salvos, que Jesus Cristo morreu por todos, que a santidade Jesus já cumpriu. A consagração na cruz, a entrega do corpo, Jesus já entregou na cruz. E se esquecem de que eles precisam também ser batizados, ser perdoados e começar uma nova carreira na graça do Filho de Deus, livre do pecado, livre da imundície. E Jesus Cristo está e tem se apresentado em toda a face da terra. Seu nome é propalado, é conhecido até por aqueles que não creem nele, não invocam ele, mas sabem que ele existiu. Duvidam que ele está no céu e duvidam que vai haver um juízo eterno, que todos vão ter que comparecer perante a nosso Senhor Jesus Cristo. Duvidam e não acreditam, porque se acreditassem, eles temiam a Deus. Procuravam aguardar a vinda de Jesus Cristo, porque está escrito, o homem tem o seu sentimento, o homem sabe quando ele erra, até o animal sabe quando ele erra, até o cachorrinho sabe quando ele excede, ele se esconde, faz coisas escondidas, sente remorso, se afasta do homem, sabe quando o homem o ama e quando o homem o detesta. E nós não vamos saber quando Deus ama e quando Deus nos detesta, quando Deus nos repudia e quando Deus se aproxima. Os animais conhecem o homem e o homem não conhece Deus. E hoje Deus manda esta palavra, queridos irmãos. Deus existe. Alguém que está ouvindo esta palavra, Deus existe.
Você existe porque Deus existe. As galáxias, o estouro, a bomba, a explosão, as pedras, os vulcões, glória a Deus. Pode ter acontecido mesmo. Mas quem criou esse mundo? Quem criou o elemento para ter a explosão? De onde veio? De onde veio as coisas? Nada vem do nada. Veio de Deus. E como Deus é grande no que veio de Deus, do que existe feito por Deus. Se imagina a grandeza de Deus, o infinito do céu, as estrelas mais longínquas que estejam, Deus a conhece por nome, Deus a chama por nome. E todas sabem que vai ser o seu tempo de vida também. A única coisa que Deus fez eterno é a alma do homem. Os anjos do céu. E essa alma que veio de Deus e quer voltar para Deus, e que sente mais do que a carne, está dentro do homem, e o homem está ignorando esta alma. Dá um glória a Deus, você que não ignorou a tua alma. Pensou na tua alma. Quero salvar a minha alma. Sinto que eu tenho um ser dentro de mim que se angustia, se entristece, se sente perdido, se sente enclausurado, se sente escravizado. Será que não tem um libertador? Dá um glória a Deus, irmãos. A história mundial tem os seus libertadores da escravidão. Quem nos libertou da escravidão chama-se nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E a alma clama por esta libertação. E glória a Deus, irmãos. Graças a Deus que já se cumpriu a redenção de Israel. Não só de Israel. Porque Deus não ama a raça humana. Deus ama a humanidade. Deus te ama. Deus não te ama porque você é alguma coisa. Porque você tem alguma coisa. Porque você pode contribuir com alguma coisa para Deus. Deus te ama porque você não é nada perante Ele. Que Deus limitou todo o poder humano para que todos fossem iguais. Todos somos iguais. Eu não sou nada, ninguém é nada. Deus é que nos faz ser alguma coisa. Para que esse ser alguma coisa pertencesse a Deus. E se manifesta em cada um de nós com a sua salvação, sua santificação, suas virtudes e seus dons celestiais. E somos o que somos porque Deus está conosco, dentro do nosso coração, na nossa alma. Se Deus sair de nós, não vamos valer mais nada. E esse ser que não são nada, custou a morte do Filho de Deus. Para nos comprar, ele teve que morrer no duro madeiro da cruz.
Será que não somos nada mesmo? Somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Na carne somos filhos do homem, mas na alma somos filhos de Deus. Que quer o Senhor falar hoje, agora, neste assunto? Somos filhos de Deus, herdeiros da coroa da vida eterna. Jesus Cristo fez um novo testamento no seu sangue. É como algum homem milionário, fazendeiro, dono de petróleos, dono do mundo inteiro, e que faz uma doação e põe o homem como seu herdeiro para herdar alguma coisa na face da terra, e o homem se torna milionário. Dá glória a Deus. Somos mais do que milionários, somos habitantes dos céus, filhos de Deus. Vamos herdar o reino da glória dos céus. O pai pode deixar uma fazenda, um carro, uma ratoeira, uma casinha, um terreno, um automóvel, um poisé, mas Deus, Jesus Cristo, nos deixou o reino da glória dos céus. Nos chamou de amigos, filhos do Deus Altíssimo que fez os céus e a terra. Nos oferece a coroa da vida eterna em paz, alegria, harmonia, em alegria, em contentamento, em felicidade, em fartura, irmãos. Não tem anos, não tem dias, é um gozo eterno que não passa, não envelhece, não sente dor, não sente fome, não sente desespero, não sente frio. E o diabo não entra lá para roubar a nossa riqueza. Mas, infelizmente, nós estamos aqui no lugar dele, na terra dele, onde ele reina, onde ele governa os pecadores. E nós estamos com esta riqueza, essa fortuna, essa felicidade, esse documento que é o Espírito Santo, a graça do Filho de Deus, para preservar e guardar. Ele quer anular-nos como filhos de Deus, rasgar esse documento, nos tirar o direito da vida eterna. Para trás de nós, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Isso já aconteceu, a redenção ainda não veio para o céu, mas a remissão das nossas almas, o perdão dos nossos pecados, a conversão, o conhecimento de Deus, o entendimento, a sabedoria, a nossa porção em espírito, a honra de ter o Espírito Santo, portadores da graça de Deus, entendimento, sabedoria, postura, gravidade, edificação no moral, no caráter, na educação da família, do filho, da pátria, da lei dos homens, da lei de Deus, da lei da civilização, reconhecendo o lugar do pai, da mãe, do filho, do cidadão, do pobre, do rico, do governo e de Deus. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. O mundo acha ruim que nós falamos que somos filhos de Deus. No início o Senhor falou e vai emendar agora. Sim, irmãos, somos filhos de Deus pelas Escrituras Sagradas. Que vejam bem. Nossa vida não está só presa na Escritura Sagrada. Nossa vida está presa no ensinamento que sai das Escrituras Sagradas, no cumprimento das Sagradas Escrituras.
que vocês vejam bem. Para ser filhos de Deus, precisa crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa aceitá-lo como seu Salvador. Precisa receber o sinal de Deus. Qual é o maior sinal de Deus? Pedro teve uma visão que ofereceram para ele, não me lembro direito, coisas que a letra condenava de comida. Devia ser sapo, rato, essas coisas aí, lagartixa, e animais que Deus reprovava. E ele disse, não como isso. E o Senhor falou, não reprove aquilo que é santificado por Deus. Foi assim. E apareceu lá. Ele teve essa visão e foi convidado. Me ajuda aí. Foi convidado aí na casa de... Fala o nome do homem. Cornélio. Mais ou menos assim, né? Enquanto Pedro estava falando, o Senhor apareceu em Pedro e falou, vai lá, porque esse é um homem piedoso, dá suas esmolas, faz sua oração, ele está preparado para receber. Mas não é do teu povo, não é isso? Mas Pedro foi. Quando Pedro estava pregando, o Senhor batizou eles com a promessa do Espírito Santo. Foi assim? E Pedro batizou eles. E a alegação de Pedro, se Deus tivesse curado ele de enfermidade, do câncer, da lepra, da paralisia, da cegueira, da surdez e outra coisa, ou tivesse ressuscitado ele dos mortos, tudo bem, não indicava que eles eram filhos de Deus, mas eles receberam o Espírito Santo. Eles são filhos de Deus. Quem tem o Espírito Santo é de Deus. Quem não tem, não é de Deus. É pesada essa palavra, mas é a realidade. Tu és o filho de Deus, eu sou filho de Deus. Vocês querem que eu nego que eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Vocês já viram os milagres, o poder que eu pratico, a minha palavra santificadora, o que eu prego, como eu amo o mundo, o poder que Deus me deu do céu, de esclarecer, de iluminar. Vou morrer por todos vós. Deus vai me dar essa virtude, essa força, essa santidade, esse desprendimento de me consagrar para vocês se salvarem. As minhas obras declaram que eu sou filho de Deus. Meu espírito tem curado todas as coisas, tem expulsado os demônios. E aí veio dizer, não, expulsa pelo Espírito de Beelzebul. Olha, cuidado. Cuidado que o Espírito Santo não é brincadeira. O Espírito Santo foi sempre honrado por Deus. Meia dúzia de homens e de mulheres tinha no momento da passagem do mundo. A maioria não tinha o Espírito Santo porque Deus escolhia a dedo quem derramava. Para não ser desonrado, não causar uma coisa vulgar. Mas os filhos da salvação, o Senhor Jesus Cristo, eu vou para o Pai, mas não temas, eu voltarei para vós e derramarei o meu Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Perguntamos agora, quem tem o Espírito Santo adultera? Quem tem o Espírito Santo vive na prostituição? Quem tem o Espírito Santo prega bonito e depois peca? Quem tem o Espírito Santo fala mentira a vida inteira? Quem tem o Espírito Santo age de uma maneira que rouba, que defrauda, que magoa, que entristece, que bate, que agride,
que ofende, que despreza, que faz acepção de pessoa, tem o Espírito Santo, porque faz o sinal da cruz, porque olha para o céu, graças te dou, Senhor. Tem Deus? Não. Quem tem Deus tem obras. Não é a congregação cristã Brasil que salva. Se tem algum povo que recebe a virtude, o poder, a palavra, os dom que nós recebemos, vamos dar glória a Deus, nos alegraremos com uma maior salvação na face da terra. Mas mostra a doutrina, mostra a santidade, mostra a pureza, cumpra o que você fala. Carrega o fardo, carrega a tua cruz. Cadê o Espírito Santo? Falar línguas, o diabo também fala. Adivinhar, querer profetizar, o diabo também profetiza. Fazer curas e prodígios na carne, o inimigo também faz. Mas a santidade que ele dá é falsa, é passageira, é carnal, é superficial, é fingida. Não é verdade? É dura essa palavra. Veja a tua santidade se é falsa. Veja se a tua intenção é falsa. Vê se aquilo que Deus te obriga a fazer, te castiga se não fizer. Vê se tem efeito moral. Vê se tem efeito no caráter. No próprio tratamento que você dá para a tua alma e para aqueles que te rodeiam. Examinemos nesta noite diante desta palavra. Vamos dar glória a Deus, irmãos. Davi não achou nenhum. Mas se Deus olhar hoje para a terra, tem uma multidão que está fazendo a vontade de Deus. Não somos perfeitos, mas nos esforçamos. Somos justos porque somos justificados por Cristo no que nos falta. O sangue de Cristo nos justifica. E hoje Deus está mandando esta palavra. Terá alguém ouvindo esta palavra e dizendo, eu não acredito em Deus. Eu sou neutro, nem acredito, não acredito. Para mim, Deus não existe. Eu não quero participar de nada. Eu quero ficar morto a vida inteira, a eternidade. Se você não acredita em Deus, você não acredita na eternidade. Você só acredita que de um dia você vai sumir, morrer. Mas dá glória a Deus. Acreditando em Deus ou não acreditando, você vai ter que comparecer um dia perante o tribunal de justiça do Senhor. Não, eu não quero fé, eu não quero religião, eu não quero Cristo, eu não quero servir a Deus, eu não quero me santificar, não quero ser esse povozinho aí, não quero viver com Cristo na boca, ser um fanático aí, ser um puritano, não é nada disso não, é com luz, entendimento, sabedoria, com alegria, com contentamento, com felicidade, com paz no coração, paz diante dos homens, paz diante de Deus. Felicidade eterna que já estamos sentindo. Antes de entrar na eternidade, já estamos sentindo o efeito das palavras de Deus no caminho da eternidade. Ó você que é infiel, que não crê na palavra de Deus. Você não crê na palavra de Deus. Me perdoa, diz o pregador, me perdoa. Quem peca não crê na palavra de Deus. Quem peca não crê em Deus. Quem peca não crê na vida eterna. Quem peca despreza Deus, despreza a sua alma, joga a sua alma no inferno. Por que Deus está mandando esta palavra? Porque Ele está vendo que mesmo dentro do povo de Deus, tem muitos que não vão receber a vida eterna. Com tristeza. Acredito que com tristeza
Jesus Cristo que falou estas coisas, não foi? Como que ele falou? Foi Jesus, não foi? São muitos os chamados. Termina o resto. Poucos escolhidos. Vem um pregador com amor, que o Senhor falou que a doutrina é amor, é caridade. A doutrina é a caridade de Deus. O mandamento é a caridade de Deus. Os 10 mandamentos para santificar foi caridade de Deus. A imposição de Deus na obrigação de ser puro, verdadeiro, sincero, é caridade de Deus, não é castigo de Deus. O castigo de Deus vai ser para os desobedientes que não aproveitar esse amor de Deus. E hoje Deus manda esta palavra. Chegamos à conclusão. Até rebatemos. Confesso para os irmãos que até rebati. Não rebati. Senti em mim uma tristeza infinita, uma decepção a respeito do ser humano. Quando há 60 e poucos anos, nesta igreja, na salinha que tinha ali, um cooperador pregou. A igreja estava apinhada. Ele pregou, a igreja está cheia. Mas muitos são os chamados, poucos escolhidos. Não pensam não que todos que estão aqui vão herdar a coroa da vida eterna. Ouvir a palavra, pregar a palavra, não é brincadeira para mim e para ninguém. Temos que pregar o que o Espírito Santo manda. E aí? É a verdade, irmão. Tem tantas coisas que Deus condena em nós, que nós já não damos mais importância. Deus vai me aturar. Deus vai me receber com esses defeitos. Deus vai me receber defeituoso como eu estou. E hoje Deus veio falar para todos nós. No reino da minha glória não entra aleijado espiritual. Não entra quem não se santificar, quem não se purificar. É a palavra de Deus. Eu peguei isso aqui. Eu peguei como um desafio. Eu peguei como um desafio, irmãos. Jesus quis mostrar. Jesus quis mexer com o meu brio. Jesus quis me provocar o meu brio. Minha vontade, minha fé, meu entendimento sobre Deus, sobre sua salvação, sobre seu poder, sobre seu amor de salvação, sem olhar a quem, mas depois que ele designou esse alguém, que alguém tem que se santificar. Eu peguei como uma provocação, poucos escolhidos. Não, Senhor, vamos ser muitos escolhidos. Vamos lutar para ser todos escolhidos. Vamos clamar de dia e de noite para ser os escolhidos também. Tu não me chamaste em vão. Tu me chamaste para a vida eterna. Me revista do teu Espírito Santo. Não se conforme em me perder, mas me salva pelo amor do teu nome.
Não aceito esta provocação, que não é provocação, não é um insulto, mas é uma maneira de mexer com o moral do homem. Vocês ficaram quietos? O que vocês têm que fazer? O que eu tenho que fazer nessa noite? Senhor, salva-me! Salva-me! Não quero ser os muitos que obedeceram, quero ser os poucos que se salvarão, Senhor. O que preciso fazer? O que preciso falar? O que preciso morrer dentro de mim? Mata! O que precisa tirar da minha vida? Tira! Se é a minha vida material, tira ela! Mas não risque meu nome do livro da vida. É a palavra desta noite. Apanhamos, o Senhor bateu, dá um glória a Deus. Senhor, não vou embora. Reconheço que sou falho, mas não vou embora. Amanhã vou estar na tua casa de oração. Daqui a pouco vamos dobrar o joelho e agradecer a tua exortação, a tua palavra. E amanhã vamos pôr ela em prática, porque, glória a Deus, eu quero contrariar aqueles que querem perder, que eu perca a minha alma. Mas vou alegrar aquele Cristo Supremo que quer salvar a minha alma. Vale mais um só querer salvar tua alma do que o mundo inteiro querer se alegrar com a tua perdição. Dá um glória a Deus. Clamemos a Deus. Clamemos a Deus de coração. Vamos nos despojando das pequeninhas coisas. Vamos deixando a carne do lado, o orgulho, o convencimento, e já dizer que somos salvos. O povo também dizia, somos filhos de Deus. Quem vocês estão pensando? Davi falou, para terminar. Estou tomando fôlego. Já não sou aquele menininho que ouviu essa palavra, não. Davi, quando foi ungido, foi cheio do Espírito Santo. Vocês leram a passagem? Ele foi cheio do Espírito Santo. Quando o gigante veio contra ele, o que ele falou? Ei, moleque, você vem comigo com esse estilingue aí, com essa pedrinha. Tu vem em mim com espada e lança, tudo. Mas eu vou a ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos, que tu tens afrontado. Falou pelo Espírito Santo, Deus dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Ele vai te dar na minha mão e eu vou cortar tua cabeça. Foi o Espírito Santo que falou aquela hora. Ele tinha condição de falar o nome de Deus e Deus agiu. No tempo de Jesus Cristo, tinha os homens que quiseram expulsar o demônio em nome de Cristo, o inimigo deu uma surra nele, despiu ele, deu uma surra nele. E eles foram falar para o Senhor, não foi? Falou, olha, nós expulsamos, é que vocês, esse espírito só sai com muita oração e muito jejum espiritual, não sai com qualquer coisa. Vocês não têm o Espírito Santo para expulsar. Se vocês falassem em nome de Jesus pelo Espírito Santo, não tem diabo que aguenta ficar no lugar aqui na terra. Voltou ao Espírito Santo. Cultivemos o fruto do Espírito Santo. Tenho certeza que
Não as criançadas, mas os que pagam as contas. Os que pagam a conta, de vez em quando vai ver o saldo bancário, não é? Vai ver os custos também. Vai ver se tem dinheiro em caixa. Não é costume. Mas cria uma necessidade na tua vida espiritual de consultar como anda o Espírito Santo no teu coração, na tua alma, no teu corpo. Fique em silêncio um momento. Fecha no teu quarto. Se desliga do mundo. Quero sentir o teu Espírito Santo. Quero amar o teu Espírito Santo. Quero tirar alguma coisa de virtude, de santidade do teu Espírito Santo. Manifesta o teu Espírito Santo. Vocês fazem isso? Fazem. A vida já vai terminar, irmão. A vida humana é uma correria tremenda. Às vezes nós começamos pela carne, acabamos no espírito. Às vezes começamos no espírito, acabamos pela carne. Mas o certo mesmo quando formos fazer uma oração, seja a nossa oração na casa, é dobrar o joelho, primeiro sentir a presença de Deus. Está certo ou está errado? Primeiro sentir a presença de Deus, depois fazer a oração. Nós nem sentimos a presença de Deus, é blá, 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 amém. Às vezes pede unção aqui, e a gente ora em seguida, porque a máquina já está quente, já está funcionando. Mas vamos prestar atenção nisso. Vocês prometem fazer isso hoje? Bom, não vai prometer, vai, que não precisa prometer, não, mas experimenta fazer. Você vai ver que são outras suas palavras. Você vai ver que você fala coisas que você não ia falar, pedir coisas que você não ia pedir. E você ia levantar da mesma maneira, triste, combatido. Mas quando o Espírito Santo dá, é uma nova alegria, uma nova esperança. Há uma libertação. Faça isso, irmão, experimenta. Fique em silêncio. Fique em silêncio. Hoje eu fiquei em silêncio. Sentado. Estou com o joelho ruim. Olha. O coração está aumentando o batedeiro. E nesse sentimento, o Senhor falou para mim, leia o Salmo 14. Dá um glória a Deus, irmão. Não sei. Gostaria que vocês pusessem a mão no meu coração agora. Você está sentindo o teu coração bater mais forte? A orelha esquenta, o rosto esquenta, o quarto fica pequeno, o coração fica do tamanho do mundo. É assim ou não é assim? Você gosta tanto que você vai viver falando, me faz sentir aquilo lá, Senhor. Me faça sentir a doçura da tua presença.
coisas que na manifestação forte, na virtude forte, nós não sentimos. Sentimos no silêncio da nossa alma, silêncio do nosso espírito. Sentimos quão Deus é grande em espírito e em verdade. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração. Eu já orei, hein? Mas oro de novo. Tristeza, na angústia, no culto, sem culto. Ele é vivo, ele vive dentro de nós. Como nós vivemos no mundo, ele vive no nosso coração. Ele tem vida, tem existência, tem prazer em se manifestar, em nos alegrar, em nos revelar as coisas santas e sagradas de Deus. E nós o ignoramos o dia inteiro. Trocamos as coisas desta vida pela presença de Deus, pela alegria, por essa alegria. Temos ou não temos o Espírito Santo? Aleluia. Um hino. 2, 5. 3, 4, 9 chamaram aqui.
e do Espírito Santo, sua eterna presença e palavra, esteja para sempre nas nossas vidas. Amém.